segredo não está na força física, mas na decisão de renunciar tudo o que atrapalha a corrida. O versículo 1, a parte B, diz assim: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. O texto diz que devemos deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado. Perceba aqui que o autor, ele faz uma distinção entre o pecado e entre coisas que nos atrapalham. Ou seja, irmãos, o autor aqui deixa bem claro que além do pecado, existem coisas em nossas vidas que podem atrapalhar o nosso progresso. Coisas que aparentemente são inofensivas, mas que roubam a nossa energia, que minam a nossa fé. O autor diz que é necessário deixarmos isso de lado. E a expressão deixar de lado, ela foi usada no sentido de que precisamos arrancar essas coisas das nossas vidas. Precisamos arrancar tudo aquilo que impede o nosso avanço, tudo aquilo que não contribui para o nosso crescimento. Deixa eu perguntar uma coisa para você nessa noite. Enquanto você continuar carregando aquilo que está atrapalhando o seu avanço, você acredita mesmo que você vai conseguir alcançar os seus objetivos? Porque o que o texto deixa bem claro aqui é que enquanto você não largar aquilo que te atrapalha, você nunca vai chegar aonde Deus quer te levar. Certa vez um alpinista estava determinado a chegar ao cume de uma montanha. E aquele homem, durante anos e anos, se preparou, ele se exercitou, ele treinou, ele preparou toda a sua bagagem, as ferramentas, os materiais que ele iria utilizar naquele lugar, até que chegou aquele grande dia onde ele iria subir o cume daquela grande montanha. E aquele homem começou a subir ali com muita disposição, com muita fé, acreditando que de fato ele iria alcançar aquele sonho de chegar no cume da montanha. Mas de repente, quando ele chegou aproximadamente na metade da montanha, ele começou a sentir um grande cansaço. Ele começou a ficar sem ar, o ar estava ali pesado para ele. Até que ele percebeu que se ele continuasse, ele não iria conseguir atingir aquele objetivo. E aquele homem começa a parar em desistir, desanimado, frustrado. Ele se encontra com um guia. E aquele guia pergunta a ele: você realmente deseja chegar no cume desse monte? E ele vira para aquele homem ali desanimado e diz assim: sim, eu me preparei durante anos. Eu preparei aqui a bagagem, eu estou todo preparado para isso, mas eu não estou conseguindo, eu estou cansado. Aquele guia vira para aquele homem e diz assim: então se você deseja chegar no cume daquele monte, você vai ter que decidir entre chegar lá ou carregar essa bagagem, porque as duas coisas é impossível. E aquele alpinista ali relutante, porque dentro daquela bagagem ali havia comida, havia roupas, havia alguns utensílios, algumas ferramentas que ele acreditava que era necessário, mas mesmo assim ele percebeu que de fato ele precisava largar. E quando ele começou a esvaziar aquela bolsa, que ela começou a se tornar mais leve, ele conseguiu então alcançar o seu objetivo e chegar no cume daquela montanha. Quando finalmente ele chegou lá em cima, ele percebeu que aquilo que ele achava que precisava para sobreviver era aquilo que estava impedindo o seu avanço. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós caminhamos pela vida e carregamos bagagens invisíveis, mas que nos pesam, nos impedem de avançar, como, por exemplo, bagagens emocionais, dores que nós carregamos do passado,
frustrações, rejeições, medo, culpa, traumas, lembranças que muitas das vezes nos paralisam, palavras que nos ferem, rótulos que um dia colocaram sobre nós. Outro tipo de bagagem que a gente carrega, bagagens relacionais, mágoas não resolvidas, ressentimentos, falta de perdão. Aliás, irmãos, a falta de perdão é um peso que mais sufoca a nossa alma. Outro tipo de bagagem que às vezes a gente carrega, bagagens mentais, a ansiedade, a insegurança, pensamentos negativos, crenças limitantes, dúvidas, incertezas, bagagens do passado, traumas que não foram tratados, decisões erradas que nós tomamos ao longo da nossa trajetória e que a gente não consegue se perdoar por isso, palavras que marcaram a nossa infância. Outro tipo de bagagem, bagagem de relacionamentos tóxicos, irmãos. Sabe? Namoros, amizades que te afastam de Deus, te afastam da igreja, te afastam da célula, pessoas que drenam a sua energia, pessoas que te puxam para baixo, pessoas que fazem com que você não acredite no seu potencial, não acredite naquilo que Deus tem na sua vida. Sabe por que muita gente para no meio do caminho? Sabe por que muita gente não consegue avançar? Porque insistem em carregar bagagens que Deus nunca colocou sobre a vida delas. Qual tem sido, irmãos, a bagagem que você tem carregado e que está impedindo você de avançar? Você precisa fazer uma escolha hoje. Ou você larga essa bagagem, ou você vai deixar de viver o que Deus reservou para você. Além dessas bagagens aqui, eu gostaria de falar sobre algo que é ainda mais perigoso, que o autor, ele faz questão de frisar: o pecado. Ele diz que o pecado se agarra firmemente em nós. Ou seja, irmãos, diferentemente do peso que nós carregamos na bagagem, o pecado, ele nos amarra, ele nos paralisa, ele nos impede de correr. Irmãos, o autor aqui não está se referindo a um pecado qualquer, aquele pecado que você comete porque você tropeçou, não foi nada premeditado, não foi nada planejado, mas que você tropeçou e cometeu aquele pecado, mas se arrependeu. Não é sobre esse tipo de pecado que o autor está se referindo aqui. Ele está se referindo aqui a pecados que são cometidos conscientemente, pecados que a pessoa sabe que aquela prática ali não agrada a Deus, a pessoa sabe que Deus não aprova aquela atitude, mas mesmo assim ela continua cometendo. São os chamados pecados de estimação. E a ordem de Paulo é muito clara. Ele diz assim, livrem-se dele. Qual o pecado que você tem alimentado? Qual a prática que você sabe que Deus não se agrada, mas continua praticando? O recado de Deus para sua vida nessa noite é: enquanto você não romper com esse pecado, não adianta orar pedindo avanço, não adianta clamar por crescimento, não adianta buscar por vitória, porque Deus não negocia com quem negocia com o pecado. Guardou isso? Deus não negocia com quem negocia com o pecado.